nesse momento é agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo ocupar essa tribuna, depois de uma jornada aí participando de eventos, de reuniões, tratando dos interesses de políticas públicas, políticas do Brasil, nacional, municipal. E às vezes algumas pessoas com a visão apequenada acham que o fato de não estar aqui todo dia nessa tribuna colocando as questões do município, especificamente sobre problemas infraestruturais, a gente não está trabalhando. Às vezes a gente é interpelada dessa forma. E é importante compreender que a visão ela tem que ser completa. Ela é um todo. Nós temos que cuidar da rua que está esburacada, do lixo que não está sendo coletado, que não é responsabilidade do vereador. O vereador é o fiscal para que isso possa acontecer, mas a responsabilidade desse serviço ser feito é do prefeito, é da prefeitura. E nós estamos aqui diariamente, os nossos requerimentos de ofício, independente de estar aqui, estão solicitando esses serviços básicos, essenciais para a população. Mas urge tanto, senhores vereadores, senhorita vereadora, essas necessidades que todos os dias nós estamos sendo interpelados pela população por carência, deficiência desses serviços. Meu Deus, acorda, prefeito. Olha para esse município, olha para essa sua população, não aguenta mais. Não aguenta mais. Essa questão todo dia está mudando essa empresa do lixo, isso é papo. Nós queremos reflexo, é dentro do serviço, é nas ruas, é nos bairros. Nós queremos reflexo de realmente esforço para que a cidade esteja limpa, para que a cidade esteja trafegável. Essa semana eu fui interpelada por um pai que está dias tentando, aproximadamente 2 meses, tentando tirar o cartão VTCard da filha dele. Vai no TMTU e o argumento dos funcionários lá é que o sistema precisa ser alterado, precisa ser modificado, um novo sistema, algo parecido. Ou seja, o que é que o TMTU não pode viabilizar isso o mais rápido possível, quando nós temos uma série de estudantes precisando desse cartão? Para muitos, e no caso específico deste que me procurou, é extremamente necessário que esse estudante tenha esse cartão, porque vocês sabem que isso já vai contar dentro das finanças da casa. Então é preciso, senhor presidente, hoje Beto está aí, Bira, a mesa diretora, que essa casa se posicione, até porque ontem o vereador Coronel Araújo tentou me ajudar nesse sentido para ter uma resposta, mas não foi possível porque ele não teve êxito junto ao DMTU para ter uma resposta para me passar quando eu fui atrás de uma resposta. Então, eu acho que a gente tem que viabilizar isso, é um serviço essencial também para os estudantes, também contribui para que os nossos estudantes possam ter condições de chegar até os locais que precisam chegar. Outra questão eu quero compartilhar com os senhores vereadores é que a semana passada nós estivemos em Brasília participando da 11ª Conferência Seminário Legislativo, encontro de parlamentares municipais. E lá o tema principal era a reforma política. É preciso que a maior força política desse país, que são os vereadores, a classe dos vereadores, estejam antenados, estejam participantes desse processo. As coisas estão acontecendo, a gente ouve por etapas, por pedaços. É uma comissão, sai determinado encaminhamento em relação à foto distrital, distritão, o fim das coligações proporcionais, uma série de medidas que está se pensando no sentido de que essa reforma política possa de fato ocorrer. Nesse sentido, e com a participação de alguns interlocutores, tanto ministro do STF, deputados, integrantes da comissão especial que está tratando da reforma política da Câmara Federal, governadores, vice-governadores, vereadores, operadores do direito que se fizeram presente naquele evento, nessa discussão, os vereadores
presentes, quase 1000 vereadores presentes, fizeram um manifesto. E esse manifesto eu quero compartilhar com os senhores vereadores, senhorita vereadora, para que possamos estar junto aos nossos deputados federais, conversando o que a classe, o que a maior força política desse país quer, o que os vereadores, parlamentares municipais querem na reforma política. E essa comissão apresentou esse manifesto que foi aprovado em assembleia, claro, com muita discussão, com muita divergência, mas a maioria aprovou esse manifesto. E o manifesto assim ficou. Esta carta tem o objetivo de demonstrar aos deputados federais e senadores que nós, vereadores e vereadoras do Brasil, estamos atentos aos atos e ações do Parlamento Federal. Considerando que nós, parlamentares municipais, fazemos parte efetiva do processo democrático brasileiro. Considerando que defendemos uma proposta coesa e transformadora no processo político brasileiro. Considerando que para que haja esta transformação é preciso uma reforma política substancial e participativa. Considerando que vivemos uma crise ética, federativa, econômica e política. Considerando que convivemos com grandes desafios no cotidiano do nosso mandato. Considerando que é preciso uma aproximação dos políticos com o povo. Considerando que é preciso democratizar o financiamento de campanha, assim como o fundo partidário. A comissão representativa discutiu amplamente e elaborou a presente proposta, a qual foi apresentada e aprovada em plenário. As propostas defendidas e aprovadas pelos vereadores e vereadoras e pela UVB, União dos Vereadores do Brasil, são as seguintes. Eleições municipais em 2016, com mandato de 6 anos, e eleições estaduais e federal em 2018, com mandato de 4 anos, visando a unificação das eleições em 2022. É preciso, vereadora, quando a senhora que esteve lá, juntamente comigo, discutindo, que a gente explique por que essa proposta saiu. Há uma proposta defendida por alguns parlamentares e prefeitos, alguns vereadores e prefeitos, de que haja uma prorrogação desse mandato que nós estamos. No entanto, o STF já se posicionou dizendo que é inconstitucional, porque nós fomos eleitos para 4 anos. E a gente sabe, nós, e particularmente essa vereadora, que a minha posição é que tem eleição ano que vem, defendi isso lá, é que a população está tão assim indignada, está tão crítica, vamos assim dizer, da classe política, que se nós chegarmos com uma proposta, ou o Congresso aprovar uma proposta de prorrogação de mandato, com tantos prefeitos aí incompetentes, tantos prefeitos aí que a população está contando os dias para tirar através das eleições, nós não poderíamos estar defendendo uma proposta dessa. E aí eu não estou falando só de prefeito, eu falo de vereadores também, porque cada eleição é uma prova que você faz. Você passa ou não, você é aprovado ou você é reprovado. E isso também é um exercício da democracia. E como o objetivo da reforma política também são as unificações das eleições, para que nós não tenhamos de 2 em 2 anos eleições, a proposta da UVB é que as eleições de 2016 sejam para um mandato de 6 anos, para que a unificação das eleições seja em 2022 e nós não tenhamos mandato tampão de 2 anos e nem prorrogação de mandatos. Então essa foi a proposta aprovada pela maioria dos vereadores parlamentares presentes naquele evento. O voto continuar sendo obrigatório, financiamento de campanha público e de pessoa física, fundo partidário deverá ser regulamentado para chegar aos diretórios municipais. Em relação ao gênero, continuar com no mínimo de 30% de vagas de candidaturas, porém garantir a participação da mulher nas mesas diretivas e a garantia de 5% do fundo partidário em todas as instâncias para a promoção da participação feminina da mulher no processo político e nas eleições. Eu quero só chamar a atenção para esse item,
Porque ano passado, na Marcha dos Vereadores, nós, à frente do Fórum Nacional da Mulher Vereadora, enquanto presidente, juntamente com as mulheres ali presentes, nós apresentamos uma carta de intenções das mulheres parlamentares em relação ao que nós pensamos, o que nós queremos, para que nós tenhamos de fato maior participação, efetiva participação das mulheres no processo político e eleitoral. Para que nós evitemos que acontece de prática, muitas mulheres elas são colocadas dentro do processo de chapa, simplesmente como laranjas, para cumprir o que a lei estabelece, 30% de gênero. E nós queremos que haja garantia de que a mulher participe do processo eleitoral, mas que ela tenha todo o fomento, todo o incentivo para que ela possa ter, no mínimo, mais próximo das condições que os homens têm, para que nós tenhamos uma participação muito mais justa, uma vez que nós somos 51,3% dos eleitores do Brasil. São maioria mulheres, mas ainda é ínfima, ainda é pequena, ainda é desproporcional a representatividade do gênero feminino dentro da política brasileira, dentro dos cargos, dentro dos mandatos eletivos. Então é isso que nós estamos buscando, avançar para que nós tenhamos o máximo possível a participação da mulher, a participação dela dentro do processo eleitoral, dentro das câmaras, dentro do Senado, dentro das prefeituras e também dentro dos espaços de poder, coordenadorias, secretarias. Olha que Marabá mesmo, quantas secretárias nós temos? De mais de 20 secretarias. Então é um exemplo. Aqui não é diferente dos outros estados, dos outros municípios. Então a nossa luta é que as mulheres possam ter também de forma justa e igualitária uma maior participação nesse processo. Vereador Ismar, você concede um tempo? Concedo, eu só gostaria de terminar a leitura e eu vou abrir para os meus colegas falarem, tá? O fim das coligações proporcionais partidárias, janela de 6 meses antes das eleições para que possam migrar para outro partido e 6 meses antes da eleição para filiações. É importante destacar isso, que hoje os nossos mandatos, eles são as cláusulas de barreiras que nós temos. Nós temos a fidelidade partidária, onde nós fomos eleitos por um partido, nós não podemos mudar para o outro partido, porque o mandato é do partido legalmente. Então, o que está acontecendo? Às vezes nós temos companheiros, companheiras, que não há mais identidade com os propósitos, com as propostas dos partidos, ou até mesmo com as diretivas, as direções dos partidos, no esforço de sentido de viabilizar. E eu passei por isso há quase 3 anos, sei muito bem o que é isso, mas como o mandato é do partido, tu tem que estar lá se submetendo. Então a proposta do Senado, vereador Jéssica, o senhor passa por isso, né? Tem uns companheiros aqui que passam por isso. É que 6 meses antes da eleição, você possa, de uma forma democrática, você cumpriu o seu mandato naquele partido, você tem a oportunidade de você mudar de partido se for o seu entendimento de 6 meses antes da eleição. Eu acho que isso fica muito mais democrático, porque hoje está muito complicado, né? Às vezes não há nenhuma consonância e você é obrigado a ficar, ou então tu sai da política, porque ou tu muda para um partido novo e aí vocês sabem que às vezes não é bem isso que as pessoas querem. Contra a lista fechada, em relação à forma de eleger parlamentar nas eleições municipais de 2016, permanecer a regra atual do sistema eleitoral, mantendo o coeficiente eleitoral proporcional. É importante destacar que há uma iniciativa do senador José Serra, de São Paulo, de que os municípios acima de 200 mil eleitores seja o voto distritão. E aí, a gente sabe que no caso de Marabá é muito complicado isso acontecer. Nós ainda não temos 200 mil eleitores. Mas eu vou dar uma amostra aqui de Marabá, aonde eu tenho voto, por exemplo, a vereadora Elismar, ela tem um reduto aqui, é o bairro tal, a vila tal. Meus votos são pulverizados, eu tenho voto na Marabá toda, na zona rural, zona urbana, são votos pulverizados.
organizado. E aqui, com raras exceções, todos nós aqui somos do mesmo jeito. Nossos votos podem até se concentrar a maioria no bairro, na localidade, mas nós temos voto em toda a Marabá. E esse voto distrital ou distritão, é justamente se você mora no bairro, numa vila, é lá que vai ser o teu distrito, é por lá que tu vai. É muito complicado para ser operacionalizado, usando como exemplo o próprio Marabá. Né? Então, lá, inclusive, não há o entendimento do Congresso em relação a isso, porque nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e eles estão esperando um relatório, inclusive o relator da comissão, o deputado Marcelo Castro, esteve no nosso evento, colocando como está se processando essa comissão, seus trabalhos, e ainda não há nenhum consenso, ainda é muito dividido as opiniões dos próprios parlamentares em relação a essa questão do voto distrital e distritão. Para concluir, cada vereador fará uma tentativa, uma tratativa com o deputado federal que ele representa no sentido de solicitar que estas propostas sejam atendidas. Essa aqui é o manifesto da União dos Vereadores do Brasil, presidida pelo vereador Gilson Consati, e de Marabá participará a vereadora Wanda ativamente desse processo, dizer que isso é o entendimento dos vereadores do Brasil que se fizeram presente no evento em Brasília a semana passada. E eu estou aberta para as manifestações e a gente tirar algumas dúvidas em relação a esse manifesto.